Voltamos e estamos todo mundo na área de novo. Parece que teve alguns problemas durante as eleições. Isso é uma pergunta que muitas pessoas pediram para que eu fizesse, né? Tem algumas perguntas quanto a isso. A primeira que eu gostaria de fazer é: o que aconteceu, o que acontece que parece que a eleição foi cancelada, teve eleição, não foi? Tipo, eu estou fazendo a pergunta do jeito mais amador possível, porque eu encontrei pessoas que não sabem de nada e tem pessoas que sabem. Então, eu queria que vocês explicassem, que desse para que todo mundo entendesse o que aconteceu, né, nessas Duda, eleições. aqui no meu computador aqui, Duda, a pergunta do Gaspar ficou na tela. Ele perguntou o seguinte: Tá. Boa noite, doutor Alexandre. Por gentileza, por que a chapa SUF Brasil foi para uma eleição impedida por decisões judiciais, juiz e desembargador? Essa é a pergunta dele. Essa é uma das, Ele tem essa conotação. Jojó, fala tu ou falo eu? Você pode começar, Alexandre, eu posso contribuir aqui. Claro. Duda, quando você perguntou ali qual era o colégio eleitoral, quando a Confederação convocou as eleições para dezembro, e era dia 18 de dezembro, era o dia seguinte do aniversário da minha esposa, se não me engano, a primeira vez, aí algumas federações ingressaram com a medida e conseguiram uma liminar. Nós já estávamos a caminho. O que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão judicial precária. Tá. É uma decisão que o juiz toma e aí, vou falar em grosso modo, né? Tá. Para evitar um prejuízo maior com base em informações superficiais. Ele não aprofunda a avaliação. E ele não, na maioria dos casos, como foi nesse caso, ele não ouve o outro lado. Ele só ouve aquele argumento. E havia elementos e ele tomou uma decisão bem interessante, suspendendo com base por 5 descumprimentos de estatuto, né? Questões ali de estatuto e legal. A CBSUF recorreu, fez um recurso que chama um agravo e foi para o tribunal. O desembargador afastou 2 dessas decisões, 2 desses fundamentos, mas manteve 3. De qualquer maneira, não poderia haver aquela primeira eleição, como de fato ela não houve. Foi suspensa e tal. Os advogados da CBSUF, que não tem nada a ver conosco, o nosso movimento SUF Brasil, eles deram um parecer para a CBSUF e a CBSUF reconvocou o processo eleitoral e deu sequência ao processo eleitoral. Qual foi a nossa avaliação? Naquele momento, como há até hoje um colégio eleitoral muito pequeno, e nós tínhamos uma informação de que havia uma possibilidade de nós termos um determinado número de votos. A gente poderia ter ganho no voto naquela eleição ali. Nós conversamos, inclusive conversei bastante com o Jojó a respeito. O que nós estávamos? Com a posição mais segura de todas, Duda. Porque se a gente perdesse, tinha uma decisão liminar que poderia anular, e demorou um pouquinho, mas acabou anulando aquela assembleia. E se a gente ganhasse, a gente poderia demonstrar para o juízo que uma chapa de oposição ganhou apesar de todos os problemas da eleição. Para nós, a gente estava no melhor de 2 mundos. Entendi. Então, quando você faz uma avaliação que você vai... eu vou fazer um paralelo aqui com uma competição de surf. Você vai entrar na água sabendo que os juízes são seus amigos e gostam de ti. Você vai impedir a bateria porque eles são seus amigos ou você vai surfar? Entendi. É complicado. Você vai surfar. É ou não é? Agora, se depois você não pega as ondas boas e os caras não têm como te dar uma nota boa, por algum motivo, ou por outro motivo, você é prejudicado lá dentro, o tubarão te ataca, ou acontece alguma outra coisa, o resultado não tem nada a ver com aquilo. Então, esse paralelo para demonstrar que naquele momento a nossa avaliação era o seguinte: havia uma decisão que poderia não convalidar aquele resultado, mas havia uma chance da gente ganhar e demonstrar para o juiz: olha,
Sim, houve problemas, mas quem fez a manipulação, quem fez o controle do processo eleitoral não se beneficiou daquela manipulação. E aí há uma possibilidade de o juiz dizer, é verdade, você tem razão. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, falando a grosso modo, a gestão atual tem um certo controle nas pessoas que vão votar, né, que vão ser os votos importantes para a decisão de quem vai ser o presidente da confederação. Essa é uma afirmação difícil de fazer, tá, Duda? O que acontece é que uma o processo suposição eleitoral... de quem está de fora. Isso. O processo eleitoral com um colégio eleitoral tão pequeno, assim, você São tem quantas pessoas? No total são 23, né? Seriam 15 federações e 8 atletas. Mas participaram nessa daí... 13, né? 13, exatamente. Contando com os representantes. Isso. Uma série de federações foram impedidas de participar porque, segundo a CBSUF, não estavam em dia, não tinham pago, não tinham realizado eventos e tal. E esse foi um dos argumentos que acabou anulando aquela assembleia. Que eram duas federações que estavam inaptas. Não, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, essas federações não preenchiam os requisitos para participar e não foram habilitadas a participar. Entre outros, né? Vocês acham que é possível abrir para a votação livre dos atletas? Ou não? Ou sempre vai ser só as federações? É possível. Isso não é impossível. Não, na vela isso acontece, os atletas têm voto. Todos eles registrados no Brasil têm voto, na Confederação. Entendi. E por que não se faz assim? Para não ter nenhuma dúvida. Porque quais são as chapas que tem hoje? Tem a chapa de vocês, tem a chapa deles, né, que eles estão. Na verdade, Duda, hoje nós temos uma situação bem complicada. Nós temos uma eleição que foi anulada numa decisão de primeiro grau. Mas a decisão ela não diz o que se fazer. Ela diz que não foi válido. Ela não resolve o problema. Ela cria um outro problema. E há agora uma movimentação das federações para convocar um novo momento eleitoral. Então, por enquanto, não há um processo eleitoral, tá, Duda? Não há chapa, não há registro, não há voto, não há assembleia programada. Então, no momento, o que nós temos é um limbo com suposições. Exatamente. Nossa, cara, que situação, cara. Muito ruim. Que situação. Como é que vocês acham que isso vai ser resolvido? Na minha opinião, provavelmente com uma nova decisão judicial. E isso demora quanto tempo? Porque as Olimpíadas são esse ano que vem? Agora. É junho, né? É agora. Tá bem perto. E aí, se o Brasil for campeão, essa galera que está lá sitiando, né, o poder, né? Eu, inclusive, tô aberto para o Adalvo, para a galera me procurar e participar, para se explicar. Eu não estou aqui eu não estou a favor nem contra ninguém. Eu só estou falando que parece que é. Né? Eles vão ganhar ainda mais força e até mais poder. E vai ser um processo até mais difícil e mais doloroso, provocando uma sangria maior ainda no surf brasileiro. No meu entender, viu, Duda, tudo é possível quando se trata de alguém que está disposto a fazer loucuras pela manutenção do poder, né? Então, é possível que numa possível eleição essa cena se repita, tá? Então, hoje a gente sabe que rolou uma compra de votos, alguma coisa muito estranha, porque a gente foi para a eleição convicto que o nosso placar era super favorável, tá? E a gente foi surpreendido com os votos que declararam apoio para a nossa chapa e lá declararam apoio à chapa que o Brasil menos queria que continuasse no poder, né? Então, o que eu acompanho, né, no surf, que na minha opinião tudo isso começou com a disposição do Raoni Monteiro, que foi a público e meteu a boca no trombone. Foi aí que surgiu toda, né,
essa celeuma em volta de Confederação Brasileira, que até então eles andavam ali no escuro e ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Duda, eu acho até que isso teve um estopim um pouquinho anterior, foi justamente quando eles, por incompetência, por ingerência, por incapacidade, não sei exatamente por quê, eles não enviaram a equipe brasileira para o Mundial do Japão, às vésperas do embarque dessa equipe. Tá? Então, os atletas ficaram no chão, foram informados que iriam ficar no chão 3 dias antes do embarque para o Japão. Né? Então, acho que esse movimento todo se iniciou um pouquinho antes, com esse absurdo que aconteceu, na qual, pela primeira vez, uma equipe brasileira não foi defender título num evento mundial da ISA. Né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Né, gente? É um absurdo. O Brasil, há anos, ele é líder, né, nos eventos organizados e chancelados pela ISA, e quando você dá um WO desse por... incapacidade... Incompetência, ou, enfim. Então, esse movimento, acho que foi um movimento que se iniciou com essas falésias, essas coisas absurdas, né? Vários acontecimentos, né, Brigitte? Vários acontecimentos, né, Brigitte? Inclusive, aquele acontecimento em que o próprio vice... por não encontrar espaço para atuar na gestão, acabou se aprofundando nos processos gerenciais e administrativos e descobriu uma série de irregularidades, tá? E uma outra pessoa que também fazia parte, inclusive responsável pelo gestor, né? Foi uma das pessoas que lutou para que esse gestor atual assumisse o poder, e essa pessoa, em um determinado momento, disse que se sentiu traído, e somando-se força com o vice-presidente, começou a desencadear uma série de ações contra a gestão, né? E foi aí que o Raoni se pronunciou, tantos outros atletas se pronunciaram. Eu fui convocado para fazer esse pronunciamento também, né? E eu, inclusive, gravei um vídeo na época, e foi aí que me despertou o interesse pela CBSurf, né? Que eu vi que não tinha jeito, que os caras estavam zombando, né, escarnecendo da nossa cara, do surf, dos atletas, das instituições, né? E aí eu gravei um vídeo na época dizendo que eu não concordava de fato com o modelo de gestão que vinha sendo adotado há décadas, né? E que eu me colocaria à disposição de forma voluntária pelo cargo. E aí foi quando a gente reuniu o grupo e começamos a trabalhar. Isso foi em março de 2020, né? E qual é o horizonte agora? A gente vai ter eleições, tipo, esse ano, pelo que eu estou vendo aqui, possivelmente não. Mas quanto tempo será que demora? Eu acho que essa pergunta fica mais próxima dos conhecimentos do Alexandre. Para quando que você acha que é possível que a gente consiga ter uma eleição justa, né? Uma eleição onde as federações que estão aptas para participar participem e que possam ter a voz, né? Inclusive, tem provavelmente algumas pessoas que são dessas federações vão ouvir o podcast, estão mais que convidados para a gente fazer um podcast, se quiserem, só com as federações, né? Para a gente bater um papo. E o Gabriel Medina vai trocando nota a todo momento. Fez uma Opa, o Medina tá bem na bateria aí. Foi mal, hein? Acabei ligando aqui. Não adianta, surfista não adianta, vai sempre estar torcendo. Não tem jeito. Hoje tava em espera, né? E agora começou. Então, inclusive aqui o nosso número de internautas aqui até que manteve aqui. O assunto aqui é muito relevante também, né, Duda? Então, apesar de que vai ficar gravado aí para quem quiser assistir futuramente, né? Isso é muito bom. Waves também, então, tipo, é um site que tem uma representatividade no mundo do surf gigantesca, pela história que tem. Quando que você acha, Alexandre, que a gente tem a possibilidade de ter esse problema resolvido e ter as eleições e a vontade dos surfistas e das federações serem ouvidas e aceitas
e a gente passaria a viver uma nova realidade? Você tem alguma previsão disso? Olha só, no horizonte de curto prazo, apenas se houvesse uma conjugação de interesse das filiadas. Se nós pegássemos a esmagadora maioria das federações, se elas se unissem e trabalhassem para isso. No médio e no longo prazo, você pode ter decisões judiciais determinando que alguma coisa aconteça. Mas como a decisão ela ainda é de primeiro grau, ou seja, cabe recurso, você tem, no sistema processual brasileiro, você tem um monte de etapas a cumprir e não é uma coisa simples de você dizer, olha, vai acontecer em... A gente viu, e aí não sei como é que é a tua visão aí da Nova Zelândia, mas a gente acompanhou decisões da Lava Jato em Curitiba, tomadas há 4 anos atrás. Que foram canceladas agora. Foram canceladas agora, e isso influencia no processo eleitoral da presidência, isso influencia na política, na economia, na pandemia, tudo isso. O nosso sistema judicial não é para amadores, tá? Abre brecha para que isso seja feito durante esse processo também. Mas o que a gente tem hoje, de certo, a decisão judicial anulou a Assembleia, mas não disse como se resolver esse processo. E dessa decisão cabe um recurso. Enquanto se tramitasse, analisar esse recurso, e essa não foi nenhuma sentença, tá? Ela foi uma decisão que a gente chama interlocutória, uma decisão intermediária. O processo ainda não acabou. Aí cabe o recurso, aí o processo vai acabar. Então, no médio e no longo prazo pode acontecer muitas coisas. A gente tinha o vice-presidente da gestão anterior, ingressou com várias medidas judiciais, inclusive conseguiu o afastamento do presidente, ficou quase 1 ano afastado, convocou a Assembleia, a Assembleia afastou o presidente, depois disso veio uma decisão judicial e recompôs tudo aquilo que tinha sido decidido. Então, você fazer afirmações hoje de que há eleições marcadas são mentiras, são exercício de imaginação. Você dizer que quem está sentado na cadeira hoje não vai conduzir até a Olimpíada é um exercício de criatividade e de imaginação. É perigoso falar. Agora, se você tem as filiadas unidas trabalhando, aí você tem um outro cenário, é diferente. Você consegue pressionar. E isso não foi diferente. No futebol, houve pressão e dirigente renunciou. No plano internacional, no plano nacional. Eu posso citar aí modalidades. Basquete, handebol, tudo organizado no Brasil. Tênis, judô, natação, em que houve mudança a partir do momento em que os atletas, as equipes, as federações se organizam e passam a fazer parte do processo de uma outra maneira. Não como apenas aquele que chega no dia da Assembleia de Prestação de Contas e vota um parecer sem nem saber o que está votando. Como pessoas que opinam, interferem e mudam o futuro, né? Entendi. Teve federações que não puderam participar dessa primeira eleição. O Gaspar, que está aqui comentando, ele falou que teve 6 federações que foram impedidas, mas que estavam aptas. Quais eram essas federações? Isso realmente aconteceu? Eu citei algumas que não foram permitidas participar. Eu sei que o Rio Grande do Sul, o motivo era porque não havia realizado no ano anterior, né? A gente está falando da eleição em 2020, o ano anterior era 2019. E no ano de 2019 não tinham realizado um circuito estadual com 4 etapas, eles tinham feito 3. Lá houve uma mudança no comando no meio do ano e havia todo um processo de regularização. No Paraná havia um problema de representatividade, houve uma eleição que não foi registrada em cartório, então não se sabia quem era o presidente em exercício, e aí tem um problema semelhante em São Paulo, tem um problema semelhante no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte. A outra não me recordo agora qual é a então elas não estavam aptas. Aí é que está. Quando você convoca o processo eleitoral, Gaspar, o Duda, e para o Gaspar também que está fazendo a pergunta, teve federação que votou, mas que também não realizou o circuito com 4 etapas. Entendi. Então ficou as que eles queriam. Exatamente. Caramba, galera. Sério mesmo que tá rolando isso? 2020, do brincadeira. Pô, velho. É muito sério. Adalvo, pelo amor de Deus, cara. Como surfista, pelo amor de Deus, né? Vamos colaborar.
A gente demorou com tanto suor para chegar aonde a gente chegou. Tem a Brigitte, tem o Jojó, tem Fabinho, tem Teco, Picuru, tá Rico. Todo mundo suou tanto para chegar que eu nem concordo que chame de Brazilian Storm. Eu acho que é uma nova, não é uma tempestade, é uma nova era. Mudou. Isso aí. Não volta Inclusive, mais. o jeito de surfar, né? Mudou. Pô, o invertido aéreo que o Medina deu, o surf do Ítalo, o Felipinho, e a gente tem uma geração gigantesca vindo por aí também. Então a gente domina, né? Na onda grande, na onda pequena, é campeonato em chopo. Em todas as categorias. Esculhamba, esquerda, direita. Kelly Slater. Então, cara, a gente tem que ter, na nossa confederação de surf, uma pessoa que mereça o respeito que o surf tem. O surf precisa ter o respeito na confederação para que a gente consiga chegar nos empresários, numa Volkswagen, numa Audi, que patrocina surf até, e a gente tenha condição de olhar a galera no olho e falar, ó, galera, nós somos uma confederação séria, eleita pela galera que pega a onda, pela galera interessada, e a gente quer fazer um trabalho sério com as associações de bairro, de estado e tal. Isso não é possível por politicagem, então. É isso que vocês estão me falando. Lamentável tudo isso que está acontecendo, né? Fala, Brigitte. Então, tinha que aparecer aí um Moro no surf para tentar dar uma lavada ali. Eu acho que o juiz de Salvador foi bem, Duda. Eu acho que o juiz de Salvador andou bem. De fato, a eleição havia vários vícios. Isso aí a gente sabia desde o começo. Mas não fazia sentido para nós anularmos uma eleição em que havia uma perspectiva honesta e sincera de a gente ganhar. Não faz sentido você... Então vocês foram para a eleição, porque pelo que eu ouvi falar, tá bom? Isso. Eu tenho, o Jojó eu já conheço há muito tempo, já fui no Guarujá, sou fã não só do trabalho, sou fã como pessoa. Também tenho amigos que estão na outra chapa. Normal. Né? Normal. Para mim é show de bola. Eu quero que todo mundo se dê bem. Quem ganhar, eu quero que a galera que não ganhou se una, porque todo mundo tem ideia boa, todo mundo pode somar. Quando vocês foram para essa eleição, que foram vocês e o Adalvo só, né? Vocês tinham em mente que ia acontecer esse mágica do Mr. M aí, que a galera que ia votar só ia ser a galera que eles queriam que participasse? Vocês não tinham a menor ideia que algo assim iria acontecer? Não, estava mapeado. A gente sabia quem ia votar. Nós tínhamos uma avaliação de quem tinha um compromisso sólido conosco. Tá. Nós tínhamos uma avaliação das decisões que foram tomadas em grupos de atletas. A gente sabia. Teve votação no masculino, no feminino, no WhatsApp, mas era uma coisa assim, de 70 votos, 65 Jojó. Não, isso eu também... é unânime que todo mundo quer que o Adalvo saia. Então, essa é a única unanimidade que eu conheço no momento. Tinha um mapeamento, inclusive a gente sabia que podia um ou outro voto virar, e mesmo assim a gente ainda teria uma vantagem, mas no final das contas aconteceu algo que realmente que foi completamente fora do que estava... Essa galera que estava fechada mudou de ideia. Na realidade, né, a votação interna dos atletas, né, da categoria feminina e masculino longboard, né, ela foi unânime, quase que unânime, né, mas a gente teve quase 85%, né, de aprovação do grupo deles, e o acórdão foi que os representantes honrassem essa decisão, né? Mas, enfim, alguns desses representantes mudaram o seu voto e não...
E não acataram uma decisão do grupo, né? Porque eu acho que os atletas, eles têm que ser ouvidos, né? Então, no momento que você tem uma votação interna dessa categoria, né? Eu fui conselheira por muitos anos, né, da Abrasp, como atleta do surf feminino. Então, eu representava a categoria feminina. E, por vezes, eu tive que votar numa coisa que talvez eu não acreditava, porque a minha categoria assim decidiu. Pelo grupo, claro. Pelo grupo, claro. Entendeu? Então, eu acho que o papel do representante é um papel muito importante dentro do conselho. E a gente agora... O atleta tem agora o poder de votar, né? Claro. Então, isso tem que ser levado muito a sério. Né? Isso, aliás, até como atleta, né? É o principal argumento para o voto ser aberto, Dudu. Porque o voto não é teu. Entendi, claro. Justamente. Você é representante. Exato, pô. É diferente de quando você vai na urna e vota lá para presidente, prefeito, deputado, vereador. Esse é um voto teu. Agora, quando você representa uma categoria, a gente tem que saber o que aquela categoria está decidindo. Esse é o principal argumento. E quantas argumento pessoas trocaram de voto? Quantas pessoas? Várias? O voto... Meia dúzia. Meia dúzia de pessoas. Três votos. Entendi. Nomes impossível de eu ter. Não, foram 6 votos, né? Foram 6 votos, porque o Adalvo tinha 2 votos de federação, que era o Pará e a Bahia, né, que eram federações consideradas irregulares também, né? E os 6 votos dos atletas, né? Dos 8 presentes, né? Que votaram, 2 realmente cumpriu o seu dever, né? Que foi a Nathalie Martins e o Carlos Bahia, representante do longboard do surf feminino. E aí teve o Guigui e a Sueli, né? Os irmãos, o Bruno Galini, que sempre foi fechado com a gestão atual. Quem mais? A representante do bodyboard, do surf adaptado e do SUP. Quem é o representante do bodyboard? Acho que não lembro o nome desse sujeito aí. Você lembra, Brigitte? Não lembro do voto. Não lembro. Mas o fato é que nós passamos ali, dedicamos muito tempo com esse pessoal, várias reuniões, conversando, apresentando nossa proposta de trabalho. E o que foi pactuado com todos eles é que eles entenderam que o nosso grupo era o grupo mais adequado, mais competente, mais capaz de gerir o surf do Brasil, e foi pactuado que queriam nos apoiar na eleição. Né? E aí a gente foi com toda a convicção, mas, como o Brasil inteiro já sabe, eu acho que houve esse conchavo aí antecipado, nas escuras, né? Esse pacto com esse pessoal aí que em cima da hora mudaram o voto. Duda, você tinha que ver a nossa cara quando foi revelado o resultado. Cara, foi difícil de digerir, né, cara? Difícil de digerir. Cara, quando você tem 900 mil na sua mão, tipo, a bússola muda, né? Tem gente que a bússola muda rápido, né? Infelizmente, isso acontece, né? Mesmo para mim, que sou surfista, vocês todos são surfistas, tal, e a gente tem um amor pelo esporte que beira um amor por um parente, né? É quase uma entidade viva o surf. Uma paixão, né, Duda? Uma paixão, né, cara, que nos move, né? E aí você vê esse tipo de coisa ser feita, e aí eu daqui, né, que torço tanto para que tudo dê certo, acabo ouvindo de pessoas como vocês, extremamente respeitadas, com histórico no surf gigantesco, falarem de maneira tão clara alguns tipos de coisas estranhas, que não tão estranhas, né? Mas a gente evita de falar certas palavras porque a gente sabe o peso e o problema que pode dar. E a gente fica sem ação, porque a gente vê, cara, para onde é que vai? Não seria o caso dos atletas do Tour, que estão competindo no Tour, entrarem, se unirem e tomarem uma postura pública quanto a isso?
Claro, vários... houve sim, houve uma movimentação, né? Houve uma movimentação com uma forte expressão, né, de descontentamento, né, por parte de alguns atletas, sim, do Tour. Entendi. Vários deles se manifestaram. Então, eu vi algumas coisas, mas não seria uma coisa deles juntos? Porque, cara, como está no âmbito da lei, a nossa vontade ela só vai ser feita quando for decidido quando a urna abrir. No momento, a gente está refém do tempo que a lei vai definir para onde que esse vento vai levar esse barco. E como o Alexandre falou, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente vê, e se o Brasil for se o Brasil ganhar a Olimpíada e receber essa quantia de dinheiro 4,5 vezes, né, maior do que já recebe, vocês não acham que vai ficar mais difícil de tirar essa galera dali? Duda, sabe o que eu acho? Eu acho que os atletas, eles têm que se conscientizar que a confederação só existe por causa deles. Claro. Então, eu acho que deveria de haver um movimento Brazilian Storm interno, e junto com os maiores ídolos do surf nacional, para que falácias desse gênero não aconteçam nunca mais, entendeu? Então, no momento que o Brazilian Storm dos atletas, tanto internacionais como nacionais, começam a se conscientizar que eles têm um papel fundamental na instituição que rege o esporte no nosso país, eu acho que as coisas podem melhorar e bastante. Eles têm que ter essa postura de estar presente, de cobrar, Claro. de saber Claro. o que está acontecendo, entrar no site da confederação, fuçar a prestação de conta, né? Isso tudo faz parte de uma cidadania esportiva, né? Entendi. Com certeza, Duda, foi o que eu falei no início, né? O envolvimento dos atletas, né? Porque as instituições trabalham para eles e para o esporte, né? Sobretudo o papel das federações, a unidade das federações é fundamental para que esse processo, para que não aconteça mais do que aconteceu. Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que esse movimento todo está mudando também, Duda, porque eu acho que os atletas, quando eles se juntam e fazem uma eleição interna, na qual eles internamente decidem efetivamente qual o projeto que eles gostariam de ter como gestor do surf nacional, isso já vai mudando. Eu acho que o alerta, o sinalzinho já foi lá atrás habilitado e a gente vê uma movimentação maior agora dos atletas quanto a isso, né? Porque... Eu creio que sim, eu espero que na próxima eleição dos representantes dos atletas, a última eleição que teve, que foi feita pela CB Surf via site, efetivamente votaram 14 atletas para os seus representantes. Entendi. A categoria feminina, com a Nathalie, que foi uma das primeiras eleitas, ela foi feita uma eleição durante uma etapa do circuito da Abrasp, eu estava presente nessa etapa, e elas se juntaram e fizeram essa eleição na beira da praia. Tá? E ali elas estavam exercendo a sua cidadania e elegendo, entre elas, uma representante. Entendi. Só que esse processo todo ele tem que ser feito, né, obviamente, com um pouquinho mais de talvez profissionalismo pela confederação, para que as coisas possam acontecer democraticamente e que isso seja válido legalmente. Mas isso deveria ser de interesse da confederação. Da confederação. O que não me parece que é. O que não aconteceu. Tá. E quais foram como vocês estão falando da prestação de conta, vocês viram alguma coisa sólida que vocês interpretam, né? Não estou falando em acusação, para não ser algo que possa ser usado contra a gente. Alguma coisa que eu estou tentando falar dentro de termos legais. O Alexandre está aqui, ele pode me ajudar para que ninguém seja processado. Vocês têm a interpretação de que alguma coisa foi feita de errada com dinheiro, alguma coisa que vocês possam falar para a galera entender o grau, né, que se chegou com o descaso desses 900 mil que se recebe? Olha, Duda,
o que eu tenho, eu não me debrucei sobre isso, né? Tá. O que nós temos é uma avaliação de que as prestações de contas elas não obedeceram os critérios contábeis aplicáveis a esse tipo de entidade. Tá. Como é que era o nome do nosso colaborador lá, Jojó, o japonês? O professor Takashi Yamauchi. Inclusive, eu tenho aqui todo um relatório de análise de estatuto e prestação de conta. Uma série de... Professor Yamauchi é uma autoridade nacional sobre terceiro setor, sobre organização social e sobre esse tipo de entidade. Ele fala, olha, você tem, formalmente, no final você aprova, mas para chegar até aquele resultado, você tem que obedecer uma série de normas técnicas contábeis. Isso não foi do ponto de vista, conforme o professor Yamauchi coloca nesse documento que o Jojó tem ali, não foi observado. E não existe meio de, com esse documento, tomar alguma providência para tirar essa galera, né? Lembra que eu falei um pouquinho antes ali, ainda no primeiro bloco, que durante algum tempo houve uma decisão judicial que afastou o presidente, que veio de um processo do vice-presidente contra o presidente, houve uma decisão judicial que afastou. Essa decisão era baseada em mau uso de recursos. Porém, como eu falei, em termos de processo no Brasil, em termos processuais, você não tem uma estabilidade. Um juiz entende uma coisa, o desembargador entende outra coisa. Houve uma decisão havia discussão desde registro de ata em Salvador, no cartório, que resultou no afastamento do cartorário em Salvador, até prestação de contas. E nada disso foi capaz de derrubar o presidente. Então, não é... Você pode ter muitas desconfianças, você pode ter algumas provas, você pode ter uma ou duas certezas, mas mesmo assim é um processo muito longo e complicado para... E são 10 anos. E são 10 anos no poder, né, pessoal? Aí é outra coisa, exatamente. São 10 anos no poder, tipo, já deu... Tá na hora da alternância, né? E só lembrando que o doutor Alexandre Beck aqui, Duda, a expertise dele é com desporto, né? Então, nós estamos muito seguros aqui com ele na nossa equipe, né? Porque ele sempre dirige esses temas com muita maestria, né? Com muito conhecimento de causa, né? Sabe do que está falando. Para a gente que está de fora, né? Eu ainda tenho a oportunidade de ter contato com atletas, né? A gente tem o nosso grupo lá de Legends que, caramba, tá ali, todo mundo que participou do WCT, WQS, então a gente tem a oportunidade de ouvir as conversas, de trocar uma ideia no particular e ter algumas impressões que às vezes são assustadoras. E esse papo que eu estou tendo com vocês, que eu achei que seria algo que iria me esclarecer, na real eu estou saindo mais preocupado do que quando eu comecei. É realmente preocupador. Porque a gente não tem horizonte. A gente tem o quê? Uma possibilidade de um fortalecimento do eixo do mal. Se o Brasil for campeão olímpico. E sem dúvida. Possivelmente vai ser. Né? É hora de mudança, isso é fato. Mas claro. Como que existe possibilidade de abrir uma outra confederação, uma outra entidade? Porque isso vai ser... Eu acho que o Alexandre pode ser mais direto. Isso vai demorar anos. Poxa, Duda, eu estava, enquanto a gente falava aqui, eu fui pesquisar em outras modalidades aqui. Você falou do pessoal da Tour, né, se manifestar. Eles se manifestaram. E a gente teve... Opa, estou numa live aqui. O pessoal chegou em casa. E a gente teve oportunidade de ir no tênis, após um afastamento de um comandante do capitão da equipe da Davis brasileira, os atletas se posicionaram, isso gerou um reflexo e caiu uma família que estava há 20 anos no comando no tênis. Entendi. No judô houve uma decisão judicial por causa de recursos e houve uma manifestação do atleta que naquele momento, o Aurélio Miguel, atleta medalhista olímpico. Eu lembro disso. Exato, começo dos anos 2000,
derrubou uma família que estava 30 e poucos anos no judô. Entendi. Na natação teve isso também. Na natação aconteceu um vôlei. semelhante. Então, no vôlei aconteceu um movimento parecido. Em várias modalidades isso aconteceu. O que acontece? A gente tem no surf, o surf ele era marginal, entre aspas, né? Ele era era esporte de eu vou usar algumas expressões mais populares. Era esporte de preconceito. Sofria muito marginalizado, né? Marginalizado, é isso que eu queria dizer, Jojo, obrigado. Mas só que a gente sabe que a gente tem já umas 2 ou 3 gerações, uma outra cabeça, é outro negócio, é completamente diferente. Tanto que, se você for ver, a gente não tem casos de doping no surf há muito tempo. Não tem, ninguém caiu. Então a gente tem uma organização muito boa. A gente, no plano técnico, né? Para preparar para a competição, para viajar. Os caras têm fisioterapeuta, fazem tratamento, todo aquele treinamento. E a gente vê os vídeos deles treinando, eu troço emocionante. Totalmente uma baita estrutura, né? De bastidores. Que faz com que o surf seja do jeito que é hoje, parece um videogame. Exatamente. Agora você precisa ter essa mesma visão para a organização. Você precisa tratar a escolha do técnico da mesma maneira da equipe que vai. Você precisa, no alto rendimento, você precisa fomentar as escolinhas lá embaixo da mesma maneira. Agora, tendo um objetivo, né, um planejamento, nós vamos botar esse recurso, fazer esse evento com essa finalidade, para esse público. Agora, quando você não consegue fazer essa transferência, acaba a gente chegando nesse momento. O que a gente... Fica difícil de dar uma opinião, porque justamente dá uma insegurança. Não há uma definição. Eu acompanhei algumas decisões recentes e no basquete a eleição aconteceu mês passado. Lá, o juiz determinou a nomeação de um interventor, o processo vai acontecer, ele vai acompanhar, vai fazer um relatório para mim, ponto, acabado. E aconteceu. O resultado foi tomado na Assembleia pelas filiadas. Agora, houve também no skate uma judicialização e havia elementos para que a Assembleia não fosse daquele jeito, e o juiz teve uma outra decisão diferente, outro juiz teve uma outra decisão. Então, não é fácil você fazer uma previsão, Duda, do ponto de vista jurídico, mas a segurança que a gente tem é que o Jojó e a Brigitte desenvolveram um projeto com o Marcelo, com o Evandro, com o Frederico, com Karina, com o Pinga, com o Tuca, com toda uma equipe que tem um embasamento, que tem um fundamento, uma proposta. Em cada segmento você tem uma pessoa que sabe o que está falando para aquela caixinha. Sabe o que está falando, claro. Para aquela caixinha, claro. Exatamente. Então, claro. É o que a gente quer, fazer essa mudança. E não ficar reclamando, ofendendo ou descredenciando os adversários, que é justo que eles pleiteiem. Vem aqui, apresenta a sua proposta e quem tiver mais garrafinha para vender no final da feira, leva. Eu acho que as 2 chapas que eu tenho acompanhado são muito boas. São muito boas. Cabe as pessoas ouvirem que esse é o principal motivo de eu estar fazendo essa primeira live. Depois, se vocês quiserem, a gente faz outras e outras, porque eu acho importante que todo mundo que tem uma certa oportunidade, não influência, oportunidade de ter um podcast ou de ter um canal no YouTube ou que tem essa disponibilidade de estar fazendo esse tipo de bate-papo, deva fazer. Eu inclusive, sou do pensamento que todos nós que temos esses canais de comunicação, a gente deve se unir em um propósito para que isso caia, para que haja um movimento. Eu seria a favor de chamar o próprio Gustavo Kutten para participar, porque ele é surfista. Sim. Tem um nome gigantesco, entendeu? Seria um cara que ia chamar a mídia para esse problema, que esse é um problema de estrutura, que ele afeta o surf não só como esporte, mas afeta o surf também na interação da pessoa com o mar, dos patrocinadores com o esporte, dos pais com o esporte, porque
Daqui a algum tempo, no momento, tem muitos pais falando, cara, o surf dá futuro. Tem muito amigo meu que fala, pô, eu estou investindo no meu filho porque ele tem talento, porque hoje o surf dá futuro. Mas será que daqui a 10 anos o surf vai estar dando futuro aqui no Brasil? Porque o que a gente está vendo agora vem de um trabalho que começou ali. Teve o Hang Loose em 86, aí depois teve aquele boom, teve os atletas que foram para o tour e trouxeram equipamentos e conhecimentos e tecnologias, que foi o caso da Brigitte, do Jojó, do Teco, do Fabinho. E a gente tem hoje os nossos ídolos, né, que muitos nem se preocupam em passar muito tempo no Brasil, porque não tem uma estrutura como tinha antes. E a gente vê os atletas investindo nisso que era que era a confederação que era para estar investindo. A gente vê o Instituto Medina, a gente vê o Ítalo fazendo esse trabalho, que era para estar sendo feito pela confederação. Justamente. Então, no futuro, será que o surf vai estar dando futuro? Será que vai ser... O que... Duda, veja só, se houver realmente essa oportunidade para chegarmos lá e propor essa mudança, terá futuro sim. Entendi. Porém, com muito trabalho, com muita dedicação, para que os frutos sejam colhidos ali a médio e longo prazo, cara. Porque por conta desse gap que nós estamos tendo aí de pelo menos 20 anos sem fomento, né, sem incentivo, sem eventos, entendeu? Tudo do jeito que está, né? Então, há muita demanda, há muito trabalho para ser feito para que se possa colher um resultado a médio e longo prazo, irmão, de verdade. Rapaz, que dificuldade, que coisa, hein? Que coisa, aonde que chegou isso? E para mim, que estou de fora, né? Que sou um Hellis torcedor, né? No momento, a gente fica um pouco... A gente fica muito feliz pelo patamar que o surf chegou, e a gente fica triste de ver que teve pessoas que, nesse interim, estavam se aproveitando e esperando uma brecha para chegar lá e não pegar só uma fatia do mercado, mas pegar quase que o bolo inteiro, né? Mas veja bem, Duda, o que o doutor Alexandre acabou de comentar aqui, que isso, infelizmente, não é um privilégio só do surf, né, cara? Quantas modalidades também tem dono, né? Vem passando por esses problemas de gestão, tá? Então não é só o surf. A gente tem que ir para cima, tem que lutar, tem que acreditar em Deus, tem que unir forças com gente do bem, com gente que não tem aí ambição pelo poder, que vai lá só pelo dinheiro, né? Inclusive, falar em poder, eu acredito que um dos nossos diferenciais, que eu sempre comento com minha equipe, com meu grupo, é que a gente quer adotar um modelo de gestão descentralizada, cara. Descentralizada. Vamos distribuir poderes. As federações, as associações, os atletas, os empresários. Criaremos um conselho deliberativo para ajudar na gestão da entidade, né? Porque eu, particularmente, e conhecendo as pessoas que estão aqui comigo no grupo, ninguém tem essa ambição, cara, de centralizar poder em si, de ego, sabe, de vaidade, de dinheiro. Graças a Deus, todo mundo aqui tem o seu trabalho, tem as suas demandas, tem os seus ganha-pão, entendeu? Então, eu tenho certeza e convicção, nós estamos indo nessa por amor ao esporte, não é mais paixão, né? Agora é amor mesmo, né? Que paixão é aquele primeiro encontro, aquele primeiro momento que você se encanta, mas toda a nossa vida, o tempo todo, dependeu disso, né, cara? Então, é puro amor, né, pela causa, é respeito, porque queremos dar dignidade para quem sonha, para quem lutou, né, para quem conquistou, para quem dedicou a sua vida inteira ao esporte, né, velho? Então, tem muita gente ali que está vindo agora, as crianças, né, os pais, achando que o filho vai ter um futuro brilhante, que vai conseguir mudar a realidade social, econômica da família, né? Apostando todas as fichas. Mas se a gente continuar desse jeito, cara, infelizmente a gente vai ver, e já estamos vendo, o sonho de muitas crianças, né? De muitos jovens e adolescentes morrerem na praia, cara. Isso é muito triste, é muito lamentável.
a gente tem esperança que vai dar certo, porque no final o bem sempre vence, né? O amor sempre vence. Galera, eu queria agradecer vocês. Eu particularmente, fiz as perguntas que eu tinha em mente de fazer agora de início. Numa dessas a gente pode voltar mais para frente, dependendo do desenrolar, né, das coisas. Queria que cada um de vocês deixassem uma palavra, cara, de incentivo, né, no meio dessa tempestade que a gente está passando nisso. Quais as expectativas de vocês, né, para isso? E, enfim, deixar um alô para o pessoal, para a gente poder ficar, né, tentar ficar um pouco mais em paz com tudo isso que está acontecendo. Claro que a gente vai começar pelas damas. Sempre. Então, eu acho o seguinte, eu tive um sonho quando eu era garota, e esse sonho era surfar por surfar. A vida me levou para a competição, tá? Na competição, ela me levou para alguns cargos de liderança dentro da minha categoria. E o que eu mais desejo, né, para o surf feminino e para o surf brasileiro nacional, junto com todas as categorias que são englobadas por ela, é que essas pessoas, essa nova geração, possa viver dignamente da mesma maneira que eu consegui viver durante anos. Eu fui atleta do surf durante 35 anos. E eu acho que a gente merece oferecer essa oportunidade para essa nova geração que está vindo aí, para a geração que ainda nem está aí, que ainda está por vir. E no momento que você estrutura internamente a sua confederação e todas as federações e associações, isso volta a girar, as engrenagens voltam a girar. Então, minha palavra é: acreditem, lutem, mas se façam presente. A gente tem que se fazer presente. Entendi. Jojo, posso falar e depois você conclui? Please. Duda, primeiro prazer conhecê-lo. Um grande carruna aí, nosso aí, um grande conselheiro, um mestre aí da Nova Zelândia. E obrigado por nos oportunizar falar sobre algo que a gente tem dedicado tanto esforço. O que a Brigitte falou é o que, como ideal, que a gente deseja, assim, para tudo, né? Para a vida, em especial nesse aspecto para o surf. Eu queria agradecer, eu vi muita gente postando aqui, não sei se depois tu dá uma olhada. Eu vi. Eu tenho bons amigos, né? Tu visse que a minha turma veio aqui e veio forte. Eu falar a verdade, né? Eu falar a verdade. Mas o que eu posso dizer é que esse processo me permitiu conhecer pessoas como Jojo e Brigitte, e agora você, pessoas que eu dificilmente teria tido esse acesso, né? E aí você vê dois expoentes como Jojo e Brigitte, que tanto fizeram pelo surf, e você poder aconselhá-los, para mim é um grande orgulho, assim, um momento que a gente vê como valeu a pena o esforço, valeu a pena a caminhada, mas eu espero que também possa, tudo isso que a gente fez até agora, que em conjunto com essa equipe grande que nós citamos aqui, tão boa e tão qualificada, com tanta história de serviços prestados ao surf, que isso possa fazer a diferença na frente, né? Que o nosso trabalho possa ser o ponto de partida para uma mudança, e que no futuro essa semente que foi plantada ela possa produzir bons frutos. Então, muito obrigado por tudo, agradecer as pessoas que acompanharam, que fizeram os seus comentários. É óbvio que os elogios sempre são mais simpáticos, mas aqui quem criticou, eu também busquei dar uma resposta aqui, estou à disposição para qualquer tipo de questionamento. E Duda, conte conosco com o que precisar, estamos à disposição. Obrigado. Eu jogo Brigitte com vocês, é sempre um prazer conversar e bater um papo. Só queria falar um negócio que eu acho interessante antes do Jojo terminar de maneira brilhante, que eu sei que o Jojo é um grande orador. Quando você falou no começo, que você falou, pô, eu nunca me dediquei, tipo, eu nunca tive muita chance nos campeonatos e tal, né? Eu sempre só peguei onda. Cara, o surf, ele precisa de todo tipo de atleta.
Porque paixão é paixão. Numa dessa, você foi o cara que se preparou para que as pessoas que tivessem a experiência tivessem base para que o surf vá na frente. Daqui a 5, 10, 20, 30 anos, pode ser que o teu nome esteja no hall das pessoas que mudaram o esporte no país, né? Então, devem ter várias pessoas que estão ouvindo o podcast, que às vezes acham, nossa, Jojó, Brigitte. Cara, faz o teu. Faz o teu. Que nem a Brigitte falou. Pega o teu Facebook, tua rede social. Ah, eu tenho 3 pessoas. Não interessa. Se manifesta. Faz um vídeo. Manda pra gente bota aqui na página. A gente divulga. É importante que todo mundo que pega a onda, ou que não pegue onda, mas que simplesmente se sinta constrangido com isso que está acontecendo, que não está acontecendo só no surf, como o Jorge já falou, mas aqui a gente está falando de surf. Se mobilize, fale, reclame. Quanto mais reclamar, quanto mais barulho fizer, mais pessoas isso alcança. E a verdade, quando ela não é propagada, dá chance para que a mentira se mantenha. E uma mentira falada várias vezes acaba virando verdade. Então, a gente precisa ter esse tipo de discernimento, não só pelo momento político que a gente está passando no Brasil, mas no nosso movimento de esporte. Né? Que isso é importante para o nosso corpo, para as pessoas que surfam, e para as pessoas que são surfistas é importante para a nossa alma, porque é quem a gente é. Entendeu? Então, queria deixar aqui para o nosso mestre Jojó terminar, com certeza, de maneira brilhante, porque quem já teve alguns momentos a sós com o Jojó e ouviu ele falar, sabe que ele sempre manda bem. Peraí, rapaz, pouca bote pressão, não. Você leva de boa isso, cara. Cara, eu não poderia encerrar esse momento aqui, Duda, com a palavra, sem a palavra gratidão, né, cara? Eu acho que tudo se resume em gratidão. E eu quero agradecer primeiro a minha equipe, certo? Essas pessoas, esses cavalheiros, né? Pessoas tão brilhantes, tão experientes, tá? Tão competentes e, acima de tudo, com um caráter ilibado. E por acreditar em mim, né? Foi muitas vezes discutido no grupo, quem será, né? Jojó é o nome ideal, Jojó é o nome certo, e pô, a gente está trabalhando há mais de 1 ano juntos, né? Foi embora um momento de pandemia, mas a gente, porra, teve momentos muito legais, né? Reuniões fantásticas com as federações, com empresários, com as pessoas, né? E a minha gratidão também a todas as federações, que nos apoiaram e que continuam sustentando, nutrindo essa relação, esse apoio para a gente, os atletas, né, os atletas profissionais e de todos os segmentos e modalidades que acreditam em nós, que veem em nós qualidades, né, e competência, capacidade para gerir o surf do Brasil, para trazer essa mudança que tanto a comunidade do surf está clamando, né? Então eu quero agradecer a vocês, tá? por essa confiança depositada na gente, tá? E dizer que essa amizade, essa confiança, esse relacionamento sincero e franco que nos dá energia, que nos dá força para continuar lutando por esse objetivo comum, né? Nós sonhamos com isso, nós queremos muito ir até o fim, né? E se for a vontade de Deus, né? O grande maestro da vida, tudo vai dar certo, tudo vai mudar e todos serão felizes novamente.